Olá, tudo bem? Estamos aqui então na nossa oitava aula da Escola de Servos, da nossa classe Família. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, amém? Pai de amor, obrigado a Deus por ter o privilégio de ouvir a Tua palavra. Fale conosco, transforme, Senhor, o nosso caráter conforme o Teu querer e use essa aula, ó Deus, para melhorar nossa comunidade, melhorar nosso país. Assim nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. O título, então, da nossa ministração hoje, como você deve ter recebido, é O Líder e Sua Família. E é baseado em em 4 pontos. E o primeiro ponto é o lar do líder. Como deve ser o lar de um bom líder? Então, nós estamos falando aqui, claro que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, seu discípulo, quais deveriam ser as qualificações de um bom líder eclesiástico, e essas qualificações também se estendem para todos os ramos da sociedade. E lá em 1 Timóteo 3, então nós temos essa lista. E eu vou dar uma lida então em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e basicamente já fica explicado cada item, mas vamos lá. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Então, aqui nós temos as qualificações de um bom líder, que nós, na nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa vida, nós devemos seguir. E hoje eu gostaria que você colocasse isso não para você julgar outras pessoas, mas para você olhar para dentro do teu interior e ver aonde você pode melhorar nesses aspectos. Porque você está fazendo a escola de servos, porque você quer servir ao Senhor de todo o teu coração. E para servir ao Senhor de todo o coração, liderando outras pessoas, servindo outras pessoas, cai então nesses requisitos aqui. Hein? Então vamos lá. Irrepreensível, uma pessoa que ela não tem do que você chamar a atenção. Sóbrio, é alguém que sabe manter o equilíbrio como marido, pai, líder, discípulo, empresário ou como empregado, ou seja, uma pessoa sóbria, uma pessoa que sabe o momento de dar para o filho, o momento de dar para o ministério, não se atrapalhar nesse quesito. Marido de uma só mulher, ou seja, você precisa ser marido de uma só mulher, claro, não precisa explicar. Prudente, decoroso, apto para ensinar, ou seja, apto para ensinar é que é um bom discípulo. Se é um bom discípulo, com certeza será um bom discipulador. Não dado ao vinho, uma pessoa que ela não fica bêbada, não bebe demais e assim por diante. Não briguento, não ambicioso de lucro desonesto. Afinal de contas, quem quer ter um líder, um gerente desonesto? Ninguém, e o Senhor também não quer. Para lidar com as coisas do Senhor, precisa ser honesto, cuidar das coisas com zelo, melhor do que se fosse a sua própria coisa, tá? Amável, aprazível, ou seja, sempre guarda a calma e nunca deixa de ser delicado. Isso é ser aprazível. Mesmo se precisar repreender alguém, vai repreender alguém com toda a delicadeza. Amém? Não avarento, ou seja, não pão duro. Que governe bem a sua própria casa. Então, a sua própria casa precisa ser bem governada. Os seus filhos são os primeiros discípulos, para que seja o exemplo para os demais. Não um neófito. O que é um neófito? Uma pessoa que é nova na fé.
Se você dá um cargo de liderança para uma pessoa que é nova na fé, com certeza Satanás vai usar desse argumento dela ser nova para ela se ensoberbecer, sei lá se é esse o termo, mas se ela ficar soberba, é isso. Ela ficar soberba, achar que é melhor do que os outros que já estão lá. E aí o diabo usa este caminho de deixar com que ela se ache melhor, e a consequência disso é a soberba, ela precede a queda, né? Então, não devemos fazer desta forma, ok? E o último item é dar testemunho, ou seja, seus atos são mais eloquentes do que suas próprias palavras. Muito bom é pregar, é falar que sou fiel, mas o que tem a ver mesmo são as suas atitudes. As suas atitudes. Atitudes nobres têm resultados nobres, porque você planta semente nobre. E por esse motivo você colhe coisas nobres. Então, item 1, o lar do líder. O líder precisa ter essas características. Número 2, permite que Jesus edifique a sua casa. Salmo 127, versículo 1, diz assim. Está até escrito na tua folhinha, mas eu quero ler diretamente da Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Ou seja, a crise da família surge por não levar em conta aspectos simples, mas importantes dentro do núcleo familiar. Entre as causas que afetam muitas famílias estão o não saber educar os filhos, o não valorizar o cônjuge, o viver ressentidamente e recusar-se de todas as formas a perdoar, o egoísmo, a soberba, a vanglória da vida. Mas a mais grave de todas é a de remover Deus de seus lares e querer formar um lar com suas próprias forças. Todos os esforços feitos sem considerar a Deus são em vão. E como é retirar Deus do teu próprio lar? Quando você toma as tuas decisões não baseadas na palavra de Deus. Seu filho errou, você precisa corrigi-lo. Se você não corrigir, significa que você não está deixando Deus edificar o teu lar. Tua esposa errou com você e você não consegue perdoá-la. Significa que você não está deixando Deus edificar o teu lar. Porque se você deixar, então você vai conseguir perdoá-la. E a consequência é isso, olha, o que o texto diz. Não adianta você querer construir a sua casa. Deus precisa construir a sua casa. Então, por mais difícil que esteja a tua situação, em todas as áreas da tua vida, na sua casa, no teu ministério, no teu pequeno grupo, por mais difícil que esteja, se você entende que Deus está construindo, então tome as tuas decisões pautadas no que Deus pede para você fazer, segundo a sua palavra. E a consequência é que o resultado da tua ação não depende de você. Aí vai depender do Espírito Santo agindo do outro lado. Porque se você faz o que a Bíblia diz, o Espírito Santo convence e faz a parte dele. Então, as tuas decisões precisam ser pautadas no que a palavra de Deus nos ordena. Item 3. Cancelando argumentos. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Esse texto aqui é maravilhoso. Colossenses 2:14, vamos ler. Diz assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Muitos dos conflitos vividos dentro da família tiveram origem no lar paterno. A. Por pecado herdado pelos pais. Então, lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 7, diz assim: nossos pais pecaram e já não existem.
e nós levamos suas iniquidades. Ou seja, o pecado do pai era colocado sobre o filho. Então, o pai errou, a herança maldita era colocada sobre a sua descendência. Mas quando estamos em Jesus, quando aceitamos Jesus e estamos praticando o que Jesus ele nos ensina em sua escritura e também nos ensina através das suas ações que ele teve aqui na terra, então essa herança, ela maldita, cai sobre Jesus, porque maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E ele foi pendurado por mim e ele foi pendurado por você. Então nós precisamos cancelar esse argumento que muitas vezes um líder diz assim: ah, mas meu pai era assim, por isso eu sou assim. Negativo, seu pai era assim. Mas você está em Cristo Jesus, agora é nova criatura, nasceu de novo. E o teu Pai Celestial não fala para você fazer desta forma. Então está cancelado esse teu argumento agora, em nome de Jesus, porque você é vitorioso, você é abençoado, porque você nasceu de novo. E nasceu porque Jesus Cristo lhe deu essa oportunidade. Amém? Item B. Pela idolatria. Deuteronômio 27:15. Vamos lá. Deuteronômio 27:15 diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de mãos humanas, e se a puser em lugar oculto. E todo o povo, respondendo, dirá amém. Ou seja, aqui Deus estava falando através do servo dele que não todos seriam malditos, aqueles que fizessem uma imagem de escultura e colocassem, mesmo que fosse num local oculto, que ninguém visse. E talvez você já tenha feito isso. Mas se você está em Jesus, também foi cancelado isso. Jesus pagou isso por você, então você deve viver a sua vida tranquila. Essa maldição está sobre Jesus. Esse argumento que você não consegue porque você já foi um idólatra no passado, também está cancelado agora em nome de Jesus. Item C. Por palavras que seus pais proferiram contra você. E aí, isso fica na tua cabeça. Ah, o meu pai disse que eu sempre chegaria atrasado. E eu sou um atrasildo mesmo. E tem poder essa palavra do teu pai e ficou na tua mente. O bom líder não deve proferir palavras desta natureza. Mas, eu digo, se foi proferido para a sua vida, também está cancelado agora, porque você é nova criatura, está em Cristo Jesus. Jesus não chega atrasado, nesse nosso exemplo, né? Ele não chega atrasado em nenhum exemplo, na verdade, Jesus. Mas estamos dando o exemplo de chegar atrasado, como tantos outros que poderíamos dar. Jesus não chega atrasado e você é filho de Deus, irmão de Jesus, então você também não vai chegar atrasado não. Não é porque o teu pai disse que você chegaria que você vai chegar. Não é porque o teu pai disse que você não casaria que você não vai casar. Não é porque alguém um dia rogou uma praga sobre você que isso vai lhe acontecer. Porque a palavra de Deus diz que encantamento nenhum chegaria à nossa tenda. Nenhum feitiço, nenhuma macumba, nenhum trabalho feito, nome na boca do sapo, teria poder sobre as nossas vidas, porque estamos em Cristo Jesus. Toda a maldição foi cravada na cruz de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Isso nos dá uma liberdade. Por aceitar a culpa de outro. Aí nós temos em Gênesis 27:13 o exemplo de Rebeca, ela aceitando a maldição de seu filho. Seu filho ia fazer algo errado e ela falou, bom, que essa culpa então caia sobre mim. Então, muitas vezes também nós aceitamos a culpa de outras pessoas. Eu faço isso sempre, irmãos. Muitas vezes eu não erro, mas se vai fazer bem para você, eu pedir perdão para você, eu peço perdão a você, porque eu sei que você está fazendo isso porque você não sabe o que você faz. Isso tem feito um bem para mim, mas muitas vezes, quando a gente assume a culpa, a gente assume também a maldição que vem junto com a culpa. Mas eu assumo porque eu estou fazendo esse papel como Cristo fez. Ele foi para a cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Então, se é preciso eu ir também assumir uma determinada culpa para encobrir o pecado de um irmão, eu assim o faço.
Mas essa culpa eu deposito na cruz de Cristo e falo, Senhor, eu fiz porque o Senhor fez, eu sou seu discípulo. Então carrega essa culpa aí, porque não é dele, não é minha, mas é tua, porque é o Senhor que foi pendurado na cruz do Calvário. Ó, você vai ter resultados maravilhosos se você começar a agir desta forma, tá? Uma forma, um nível espiritual superior, em qual você pode até ajudar uma pessoa a tirar a culpa dela e ajudá-la muitas vezes a colocar essa culpa na cruz de Cristo. Isso é maravilhoso, tá? E temos esse exemplo no livro de Gênesis 27, 13. Também o item E é por falar negativamente. E aqui temos o exemplo da Rebeca também, não vou me ater muito nesse aqui não. Item F, por palavras proferidas pelo cônjuge, né? Então vamos lá em Gênesis 31, 32 e depois Gênesis 35, de 16 a 21. Essa história de Gênesis é a história de Jacó, que trabalhou para o seu tio Labão. Ele trabalhou durante 7 anos para ter a filha mais nova, para casar com ela. Depois Labão o enganou, entregou a ele a filha, o embebedou e entregou a filha mais velha para ele. Depois que ele descobriu, ele foi falar com Labão e Labão falou o seguinte para ele, ó, então trabalha mais 7 anos para mim e aí então eu lhe dou a mais nova. E ele assim o fez. Ele trabalhou 7 anos pela mais velha, depois ele pegou mais 7 anos pela mais nova e trabalhou 14 anos no total e depois desse tempo ficou muito abençoado, ficou muito rico, né? E num determinado dia ele pegou todas as suas coisas escondido e ó, perna para quem tem. Mas junto com isso, que ele perna para quem tem, a sua esposa, ela pegou uma imagem de Labão, colocou no meio das suas coisas e levou junto. Levou uma imagem escondida, né? Então, muitas vezes, talvez não esteja com você a culpa, esteja com o seu cônjuge, porque tem algo escondido. Se vocês são um, claro que um sente e o outro também sente. E lá em Gênesis 35, então, nós vemos essa história. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma lida. Gênesis 35, de 16 a 21. Partindo de Betel e havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, Raquel deu à luz a um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Tendo ela trabalho em seu parto, disse-lhe, parteira, não temas, pois também este filho terás. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, isto é, Belém. Sobre a sepultura de Raquel, erigiu Jacó uma coluna, e até o dia de hoje essa coluna marca a sepultura de Raquel. Versículo 21. Então partiu Israel e armou a sua tenda além de Eder. Então, nós vemos aqui Jacó, então, já no finalzinho da história, depois do que eu contei, e na verdade o primeiro texto aqui é Gênesis 31, 32, só para confirmar a história que eu tinha falado, que está em Gênesis 31, 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então, é exatamente a história que aí, como Raquel levou essa imagem, depois Labão foi com todo mundo lá e acabaram achando essa história e deu no que deu, que nós vemos em Gênesis 35. Então, para que você possa experimentar uma plena libertação, você deve identificar os argumentos, ter um genuíno arrependimento dos mesmos, fazer confissão de seus pecados a Deus, renunciar à maldição que entrou na sua vida por causa do pecado, pela fé,
visualizar que todas essas maldições são tiradas de sua vida e de sua família. Além disso, pode pedir em oração que Deus lhe dê o oposto daquilo que foi liberto. Ou seja, a Bíblia diz que o Senhor estaria restaurando, estaria nos restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. Anos que muitas vezes você não sabia que estava pecando. Anos que você não sabia que você estava agindo de maneira errada. Então, você ora, colocando essas maldições na cruz de Cristo, porque você está em Jesus, e se você está em Jesus, todos os argumentos são cancelados, e você faz a oração pedindo: Senhor, restitui o que me foi roubado, porque eu não sabia. E você, em nome de Jesus, será abençoado. Amém? Número 4, a graça restauradora, está lá em Isaías 61, versículo 4. Vamos abrir aqui, Isaías 61, versículo 4. Diz assim: reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Então aqui está falando, o profeta Isaías está até se referindo, é um texto, uma profecia messiânica, está se referindo ao Messias. Então, uma dos ministérios de Jesus é essa graça restauradora. Ele nos promete restaurar. É um texto que começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, para libertar, tirar os cativos da prisão e assim por diante. Então, uma das funções mais importantes do ministério de Jesus foi a restauração. Restaurou as cerimônias matrimoniais. Sua presença nas bodas de Caná, tá bombas aí, mas é bodas. Nas bodas de Caná da Galileia foi um ensino ao mundo de que os casais devem unir suas vidas da maneira correta. Então, ele esteve naquele casamento onde estava faltando o vinho, que representa a alegria. E lembre-se que ali ele transformou a água em vinho. Amém? Número B, restaurou a saúde daqueles que estavam doentes. Tantas pessoas que o Senhor curou. Item C, restaurou a visão mental daqueles que necessitavam. Então, muitos foram curados, os seus olhos foram curados fisicamente e pôde dessa forma restaurar a sua mente, o seu cérebro, porque começaram a enxergar, né? Item D, restaurou a saúde mental daqueles que tinham alucinações, né? Lembra aquele que estava cheio de demônios, o senhor atravessou de barco, chegou um endemoniado, estava alucinado, e o Senhor então permitiu que aquela legião de demônios fosse para os porcos e eles morreram. Tá? O Senhor então trouxe aquele ser humano que vivia num mundo de louco, trouxe ele para a sua sanidade mental. Item E, restaurou a dignidade daqueles que a sociedade tinha descartado. Né? Por exemplo, aquele paralítico de Betesda, um exemplo, ele estava ali já há 30 e tantos anos esperando alguém colocá-lo dentro do tanque, e Jesus chega e fala: levanta e anda. Né? F, trouxe a luz aos que estavam em trevas. Item G, trouxe vida aonde havia morte. Jesus ressuscitou até Lázaro, né? Item H, ensinou a linguagem do amor. Jesus amou Pedro da forma que Pedro se sentia amado. Jesus amou Judas da forma que Judas precisava ser amado. Veja que Jesus, ele, mesmo sabendo que Judas seria o traidor, mesmo sabendo que Judas iria entregá-lo, Jesus o amou e amou até o fim. Jesus o serviu até o fim. Então, esta é
essa linguagem de amor de Jesus, ele nos ama de todos os aspectos. Quando precisou pagar imposto, ele falou para Pedro, vai lá pescar que tem uma moedinha lá. Né? Quando precisou de peixe, ele falou, vai lá, joga a rede ali. Então, ele ensinou sobre o amor e, é claro, a morte na cruz, que é a demonstração maior de amor que Deus tem por mim, por você e pela humanidade, tá? E tem aí, abriu a porta da esperança para aqueles que estavam envolvidos em sua própria confusão. Muitos dizem e falam para mim, olha, o meu problema, pastor, sou eu mesmo. Então, se o seu problema é você mesmo, é porque você ainda não aceitou Jesus verdadeiramente. Porque se você aceitar Jesus verdadeiramente, você vai fazer obras maiores do que a que o próprio Jesus fez. Porque o teu antigo homem vai para a cruz de Cristo e você desce da cruz de Cristo e o teu antigo homem na cruz de Cristo, então você dá a oportunidade de Cristo descer da cruz e Cristo andar onde você está andando. E então, obviamente, a tua confusão passa, porque Jesus, ele diz que ele teve aflição nesse mundo também, mas ele venceu todas elas e você, através de Jesus vivendo em você, também vai vencer em nome de Jesus. Então, Jesus nos comissionou a continuar o que ele começou e está lá no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18. Deixa eu ver. Atos 26, 18. Que diz assim: para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então, Jesus nos deu condição, abriu os nossos olhos para nós continuarmos o que ele começou. Amém? Conclusão: alguém que está sendo formado para o ministério deve pedir a Deus que o use de um modo especial na restauração, em primeiro lugar, da sua própria família, na restauração dos lares de seus familiares e discípulos, e que sua vida e liderança sejam de inspiração para muitos. Avaliação: faça uma lista do que poderia considerar que seria um argumento contrário e estude qual seria o texto bíblico com o qual poderia anular tal argumento. Elabore uma lista dos membros de sua família que não são crentes. Identifique quais seriam os argumentos contrários que eles tenham. Você deve cancelá-los através da fé e decretar a salvação para a sua família. Então comece a profetizar que a sua família e que a sua parentela já são de Jesus, serão de Jesus, porque você, o Senhor levantou você para fazer esse papel na sua família. Amém? Deus abençoe você, que essa aula possa tratar do teu coração, o líder e sua família. O Senhor chamou você para assistir esta aula hoje, porque através de você, ele quer mudar a sua família, os seus parentes, os seus discípulos e os seus amigos e, consequentemente, mudar o nosso país. Deus abençoe, que o amor de Deus possa estar cada vez mais firmes em vosso coração e vocês possam receber a graça do Senhor Jesus e ter sempre a ousadia, a comunhão, o amor, o espírito moderado do Espírito Santo de Deus dentro de vós. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.